Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do Network State, né? Uma proposta que o pessoal está fazendo aqui para a criação de estados alternativos. Olha só, eu achei muito bacana a coisa. Não acho que vai funcionar, eu acho que o Ancapistão vai acontecer de uma outra forma. Não com esse negócio de criação de estados alternativos, mas acho bacana isso. Por quê? Primeira coisa, porque mostra que tem um monte de gente vendo a coisa do mesmo jeito que eu vejo, né? Os estados tradicionais, esses estados nação, como tem o Brasil, Estados Unidos, não sei o que lá, simplesmente não atendem mais a necessidade da população. Precisamos de uma outra forma de organização social, uma forma em que seja voluntária, que você escolha para qual estado você quer fazer parte, para quem que você quer pagar seus impostos e coisa e tal. Então isso daqui vai nesse sentido. Outra coisa bacana é que o pessoal falando sobre isso, inclusive pessoas de esquerda falando sobre isso, eu acho muito interessante porque no final das contas propaga a ideia. É o que eu falo para vocês, o anarcocapitalismo vai vir aí não porque as pessoas libertárias vão ganhar a guerra na política e vamos eleger um presidente libertário que vai decretar o fim do Estado, ou que vai haver uma grande revolução, que vamos derrubar o Estado à força. Não, não vai ser isso. Vai ser o conjunto de todas as pessoas na sociedade, tanto o pessoal de direita quanto o pessoal de esquerda, comunistas, amantes de Fidel Castro e não sei o que lá, todo mundo tomando decisões que são melhores para si e caminhando para uma situação de independência do Estado tradicional. É isso que vai acontecer. Vamos entender esse caso aqui, porque olha só, uma matéria na Folha de São Paulo, ontem, dia 29 de setembro, falando sobre como criar um país a partir de nada, a partir de uma garagem. Vamos juntar aqui e fazer um país nosso. Tem várias iniciativas dessa, né? Liberland, em última análise, é isso. E funciona, tem até passaporte Liberland, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Supremo Imperador do Ancapistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Como eu sempre explico aqui no meu canal, eu sou um libertário anarcocapitalista. Eu não acredito em estados. Eu acho que o Estado vai acabar. Mas eu não quero derrubar o Estado na marra, com violência e coisa e tal, nada disso. Eu acho que vai acontecer naturalmente, não me preocupo com isso. Vai acontecer aí num panorama aí de, sei lá, 20 a 30 anos, o Estado vai naturalmente acabar. Por que que eu digo isso? Tem um estudo do Ronald Coase que é muito interessante, que fala sobre custo de transação e custo de administração. E basicamente ele diz que quando você tem informação descentralizada, informação barata, costuma cair muito o custo de transação. Isso faz com que todas as estruturas hierárquicas se tornem muito caras, ineficientes, incapazes de resolver qualquer problema que seja. E olha só, se isso não é o problema que a gente está vivendo hoje no Estado, né? Eu tenho um vídeo detalhando essa teoria toda lá no meu canal Ancapsu Classic, chama-se Por que o Estado vai desaparecer? E é justamente detalhando essa teoria em mais detalhes, né? Mas enfim, a ideia é essa, as pessoas já perceberam que o Estado, do jeito que ele existe hoje, ele não resolve mais problema nenhum. Houve uma época em que o Estado resolvia problemas, eu não estou dizendo que ele sempre foi inútil e que existia pela força, não, ele era útil no passado. Houve uma época em que o Estado era útil. A questão é, hoje que a gente tem a internet com informação descentralizada, o baixo custo da informação fez com que qualquer estrutura hierárquica se torne ineficiente. Ou seja, não é só o Estado não, também empresas, né? A gente tem visto isso. As empresas têm passado a funcionar em menos níveis, em menos escalas, em menos estruturas hierárquicas, né? Durante muito tempo você teve aqui no Brasil empresas enormes, que tinham inúmeros níveis intermediários, tinha um cara lá que trabalhava, que botava a mão na massa, aí tinha o chefe dele, tinha o gerente, tinha o diretor, tinha não sei o que lá, o chefe da divisão, e aquela coisa enorme, uma estrutura hierárquica enorme. Isso acabou. Não tem mais, não faz sentido mais, é muito melhor uma estrutura enxuta com poucos níveis, né? E o Estado é exatamente uma estrutura desse tipo. Para pensar, né? Você tem ali inúmeros graus de funcionários públicos, chefes e superchefes e diretores e secretários e não sei o que lá, uma massa de gente enorme
que agora, com o baixo custo da informação, não resolve problema nenhum. As pessoas começam naturalmente a buscar saídas fora do Estado, né? E uma situação dessa, que já tem acontecido por aí, é a descrita nesse livro, né? The Network State. O livro está aqui, ó, é só você buscar thenetworkstate.com. Tem um livro aqui desse cara, aqui, como é que é o nome do cara? Balaji Srinivasan. Espero ter falado o nome dele corretamente. Ele escreveu esse livro falando justamente sobre como que um Estado totalmente alheio pode ser criado do zero, né? E aí ele fala que a tecnologia já permite a criação de um Estado, de um país novo e descentralizado. Eu só faço um porém nessa história, né? Todos os estados que existem hoje foram criados com base num lastro de chumbo, né? Com brigas, com guerras, né? Houve guerra, morreu gente, sangue foi derramado para ter as fronteiras que existem hoje dos estados. Então, embora eu ache muito bacana a ideia, eu acho que ela está no sentido correto, eu não acredito que os estados vão mudar de ideia e aceitar esses estados criados entre pessoas. Porque a ideia que ele fala aqui é a seguinte: você pode juntar um monte de gente, você pode comprar um território, comprar uma área grande e montar um estado e aí conseguir a aprovação de outros estados para o seu estado. E não vai acontecer isso. Vocês lembram do Game of Thrones, que tinha lá o Theon Greyjoy, que um dia voltou para casa do pai dele, e o pai dele falou: você comprou isso daí com peso de ouro ou peso de chumbo, né? Foi alguma coisa assim, eu não lembro o que ele falou lá. Mas a ideia era: você comprou isso num negócio voluntário ou você matou alguém para roubar isso daí, né? E na verdade, se você parar para pensar, todos os estados atuais são mausões, foram formados na base da violência, né? Foram gerados à base de muito sangue derramado, né? Então, assim, é uma coisa muito triste, mas a verdade é que nós estamos aqui, cara. Qualquer pessoa que está viva hoje pode ter certeza que você é parte dos agressores. Você sabe disso, né? As vítimas não deixaram sucessores, tá? Você não é parte de ninguém. Ninguém! Nem o pessoal, mas os índios, eu sou índio aqui no Brasil, eu sou parte das vítimas. Não, meu amigo. Os índios brigavam entre si também. Você é parte dos índios que sobreviveram às guerras entre os índios e coisa e tal, inclusive com os portugueses. Sabe como é que eu sei disso? Porque se você fosse das vítimas reais, você não estava vivo mais, você já tinha morrido. Seus ancestrais em algum momento no passado tinham morrido. Infelizmente, todos nós temos sangues nas mãos. Muito triste isso, eu reconheço, mas o lado positivo dessa história é que isso não precisa ser assim. Embora no passado tenha sido assim, hoje em dia não precisa mais. Enfim, ele fala aqui que esse livro ele mostra um roadmap para você criar o seu estado. Você faz um grupo de pessoas, você faz uma constituição, né, um contrato social voluntário. Isso aqui que eu acho que é a parte fundamental dessa história. É o contrato social voluntário. Eu acho que essa é sim a grande novidade que em algum momento vai surgir no futuro aqui. Hoje, quando você nasce aqui no Brasil, você é obrigado a, entre aspas, assinar o contrato social brasileiro. Se você não pagar seus impostos, o pessoal vai correr atrás de você, vai te botar na cadeia, vai tirar dinheiro da sua conta do banco, vai fazer um monte de maldade contigo. Não importa se você concorda ou não com a Constituição brasileira, você é obrigado porque você nasceu aqui. Uma espécie de punição por ter nascido nesse país, né? Então, mas isso não é o ideal. O ideal é que você aceite aquelas regras. Por uma série de motivos. Primeiro, porque você aceitando aquelas regras, você tem menos interesse em romper aquelas regras. Se você aceitou elas voluntariamente, você não pode começar a sonegar uma vez que você aceitou aquelas regras, né? E a verdade é que todo Estado precisa de algum financiamento, precisa de alguma coisa para se manter. Então, é uma maneira interessante do Estado conseguir a contribuição das pessoas de uma forma mais efetiva. As pessoas aceitaram o Estado. Por outro lado, também garante que o Estado não vai ser exagerado, não vai começar o que acontece no Estado atual, de ter um monte de parasitas sentado lá em cargos que não servem para nada, ganhando dinheiro sem fazer porcaria nenhuma. É o que mais tem no Estado brasileiro aqui, um monte, não estou dizendo que são todos. Tem gente que trabalha no Estado brasileiro, eu concordo. Mas tem um monte de gente à toa, sentada, encostada, que está ali com um empreguinho arranjado por pechada política e coisa e tal. E aí isso fica inviável. Por quê? Porque se você tiver um Estado caro demais, as pessoas não vão querer fazer parte daquele Estado, porque aquele Estado é caro demais, né? É melhor ir para um Estado mais enxuto, um Estado que funcione melhor.
Então é bom para todo mundo, é o futuro é esse. O futuro são estados em que você se associa livremente, não que você é forçado a fazer parte deles, né? Mas, de novo, aí ele fala aqui, ele cita, nesse caso aqui, o caso da Próspera, que é uma cidade lá em Honduras, né? E quando surgiu essa cidade lá em Honduras, muita gente falou, aí, olha só, Ancapistão, liberdade, não sei o que lá. E eu levantei a bola e falei, olha só, toma cuidado com isso. Esse tipo de coisa, a ideia é, o principal da coisa é ser voluntário. Enquanto você tiver um Estado Nacional por trás da coisa, não vai resolver, né? E aparentemente o que eu falei acabou acontecendo, infelizmente, com a Próspera. O que foi a ideia da Próspera? E tem várias outras cidades desse tipo, né? O governo de Honduras aceitou fazer uma cessão de uma área do país, a troco de muito dinheiro, para um grupo de empresários americanos, em que esses empresários fariam tudo ali. A segurança seria por conta deles, todos os serviços que um Estado normalmente fornece seriam fornecidos por esse grupo de empresários. E eles cobrariam imposto daquelas pessoas que estariam ali. Então é quase como se fosse uma coisa autônoma fora do país, né? Eles pagaram uma grana para o governo de Honduras e pronto, mas dali dentro o imposto é mínimo, você tem respeito de contrato e coisa e tal, tem um monte de coisa bacana. Mas qual que é o problema desse tipo de arranjo, né? Imediatamente começou a surgir um monte de notícias lá na imprensa de Honduras falando sobre a pobreza no exterior da cidade de Próspera. Porque, lógico, você tem uma cidade agora que é uma cidade libertária, uma cidade com impostos baixíssimos, um monte de gente rica se mudando para lá, a economia começa a se desenvolver muito forte, só que o resto do país continua pobre, né? Porque continua tendo socialismo ali no resto do país, né? Aí o que naturalmente vai acontecer? Vai surgir um político que vai falar, olha lá, aquele pessoal ali paga pouco imposto, não pode? Embora tenham aceitado o contrato, coisa não pode, eles têm que fazer pagar o nível correto de impostos, tem que pagar o seu fair share, não sei o que lá, e coisa e tal, e entraram na justiça lá em Honduras, e a justiça deu ganho de causa para o governo, e a cidade próspera agora foi para o saco. Acabou a coisa toda, o contrato inicial foi invalidado, quem investiu dinheiro em Próspera, eu desejo muito boa sorte. Parece que tem uma indenização de 10 bilhões que está sendo negociada aí, coisa e tal. Vamos ver o que vai acontecer com isso, mas eu, sinceramente, Peter Turguniev, não acredito em soluções desse tipo, né? O cara aqui, ele explica, né? Ele fala sobre a questão aqui. Liberlândia é um outro caso. Liberlândia é uma outra cidade, um outro país desse tipo, que foi construído ali entre a Sérvia e a Croácia, e criaram um país, tem passaporte da Liberlândia, que é aceito em alguns lugares, tem um monte de coisa, é um país com todos os direitos, mas é um pedacinho de terra desse tamanhozinho. A ideia não é você morar lá, e é isso que eu falo que é importante, esquece esse nosso negócio de território, o território não faz diferença, território é onde você está. O importante nessa história é justamente você ter a base de segurança de um Estado sem precisar de pagar impostos para um Estado tradicional, né? E aí eles falam aqui do caminho para reconhecimento, né? Eles querem ser reconhecidos pelos outros países. Não vai acontecer. Não vai acontecer pelo motivo simples, como eu falei, que os outros países todos pagaram o preço de sangue, pagaram o preço de chumbo para ter os territórios deles. A Liberlândia pagou o preço de ouro, comprou a área ali, botou a área lá, é uma área que não era reclamada por ninguém e coisa e tal. Aí eles falam aqui, ó, o que é um Estado? Uma população permanente, um território definido, um governo e a capacidade de entrar em relações com outros Estados. E a minha questão nisso daqui é que não tem jeito, nunca vai ser como o Estado atual. Os Estados atuais vão ser sempre coisas únicas que estão fadadas a serem ignoradas completamente. Tal como você tem várias outras áreas aí de influência e coisa e tal, que hoje em dia não querem dizer mais nada, mas que já foram importantes no passado. É isso, vai ser aquela entidade que não tem importância mais nenhuma. Isso vai ser o Estado. O grande ponto aqui é território. Por que precisa ter território definido? Se você tem uma população que faz parte do seu estado, tem um governo, tem a capacidade de entrar em relações com outros estados, tem toda a estrutura, todo o ordenamento jurídico acordado entre as partes que fazem parte daquele estado. Para que precisa de território? O território é a casa de cada um, é a propriedade de cada um, é onde cada um está, né? Então, acho uma besteira isso daqui, eu acho que essa é a evolução. Como que a gente vai chegar lá?
Eu não creio que vai ser por network states ou por cidades como Próspera, ou mesmo por Liberland. Todos esses experimentos são muito interessantes, porque apontam o caminho, tá? Não tô criticando, não. Acho muito legal isso que está acontecendo aqui. Eu contribuí para a Liberland, fiz trabalhos para eles lá, né, na proposta que eles têm lá. Você faz parte de uma comunidade, coisa e tal. Enfim, acho muito bacana a ideia como um todo, né? Principalmente como é colocado no livro, né? O cara coloca aqui, esquece esse negócio de direita, esquerda, não interessa isso é besteira, se a gente está fazendo aqui um anarcocapitalismo ou anarquismo de Proudhon, não interessa, né? E a verdade é o que eu falo para vocês, o que a gente vai caminhar é para isso, estados cada vez menores, talvez zero em algum momento. Como que isso vai chegar, como que a gente vai chegar lá, eu não sei, mas a gente vai. Sabe por que eu sei que a gente vai? Porque economicamente não tem outra alternativa. As pessoas que começarem a agir dessa forma, como esse pessoal está agindo aqui, podem tomar porrada no primeiro momento, como o Próspera tomou porrada aqui, mas em algum momento a coisa vai virar, porque o diferencial está cada vez maior. Está cada vez mais econômico você não fazer parte de um Estado tradicional e você fazer parte de um Estado network, de um Estado inventado, de um Estado voluntário, né? Então, esse é o futuro, é ali que a gente vai chegar. Imagina um Brasil em que você tivesse dois governos, o governo do Lula e o governo do Bolsonaro. Ao invés de você ter que votar e um deles ganhar a parada, não, deixa pra lá. Quem gosta do tipo Bolsonaro de governar, você vai lá e assina um contrato com o Bolsonaro, você vai pagar imposto para o Bolsonaro, vai obedecer às leis do Bolsonaro e pronto. Se você gosta do Lula, você assina um contrato com o Lula, você obedece às leis do Lula, você paga os impostos cobrados pelo Lula. Pronto, ninguém precisa brigar. Ou seja, essa é a solução ideal no futuro, tá? E se você tem dúvidas sobre isso, vai lá no meu canal Ancapsu Classic que eu explico como é que isso pode funcionar muito fácil, né? E mais do que isso, não seriam só dois, né? Eu tô dando dois de exemplo para ficar fácil de entender. Poderia ter inúmeros governos no Brasil e você escolher qual governo que você quer pagar imposto e obedecer às leis. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.